Olá, tudo bem? Me chamo Manuela, eu faço parte do Residência Pedagógica da Escola Campo de Ensino Integral Lions Club. Sobre o orientador, né, o Fabrício e a nossa preceptora Regiane. E hoje o tema da nossa aula, né, da nossa videoaula vai ser sobre sistema muscular humano. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né, para vocês. Esse conteúdo faz parte do conteúdo do livro do segundo ano, né? Então, vocês vão ter um pouquinho só da noção desse conteúdo, tá? Sobre o sistema muscular humano. E os tecidos musculares, eles são compostos, né? Eles são de origem mesodérmica, né? Ele é caracterizado pela presença, né, de células alongadas, que são denominadas de fibras musculares ou miócitos, com citoplasma rico em fibras proteicas que conferem a esse tecido a capacidade de contração. Aqui a gente vai falar sobre três tecidos, tá, gente? O tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular não estriado e o tecido muscular esquelético. Aí vem a perguntinha, mas o que compõe esse tecido, né? Aonde que a gente vai encontrá-lo? Então, o tecido muscular esquelético, né, a gente vai encontrar em todo o corpo, né? A gente vou dar um exemplo aqui, os bíceps. E o tecido muscular estriado cardíaco, né, já diz tudo, né, coração. E o tecido muscular não estriado já são nos órgãos internos, como bexiga, e outros órgãos. Então, os tipos de tecido musculares, né, o liso, ele apresenta uma contração lenta, involuntária, ou seja, não depende da vontade do indivíduo. Formar a musculatura dos órgãos internos, como a bexiga, estômago, intestino e vasos sanguíneos. O tecido muscular estriado esquelético, ele apresenta uma contração rápida e voluntária. Aqui eu trouxe três, né, do liso, esquelético e o cardíaco, né? Ó, aqui vocês vão ver, né, cada um, né, a sua funçãozinha, mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Então, a gente pode perceber que os nossos movimentos, desde a circulação do sangue, por exemplo, o deslocamento de alimentos, né, eles são todos, e cerca de metade da nossa massa corporal é saudável constituída por músculo. Os músculos, eles são compostos basicamente por tecido muscular, cuja as células são especializadas, né, desta forma de contração no corpo. No corpo humano, há três tipos de tecido: o muscular não estriado, ou estriado cardíaco e estriado esquelético. O tecido muscular não estriado. O que é o tecido muscular não estriado? O tecido muscular liso, também chamado de tecido muscular não estriado, ou tecido muscular visceral, é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esse tipo de músculo ele pode ser encontrado nas paredes dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artéria, veias e vasos sanguíneos. Os tecidos musculares também são chamados de liso, né? Ele está presente nos órgãos internos, como eu já havia falado. Eles impulsionam os alimentos no seu trajetório, né, no tubo digestivo, nas artérias, veias, na vasculatura lisa, contribui para a circulação do sangue e a manutenção da pressão arterial. Então, todo esse processozinho nosso de sangue, de bombeamento, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tem, né, a presença do nosso tecido muscular não estriado. Ele é que faz esse processozinho, né, de limpeza do nosso sangue. O tecido muscular liso, ele é constituído por células, né, alongadas, são células bem longas, uninucleadas e sem estriações transversais, daí a denominação estriado ou liso. Nas células musculares lisas, os filamentos das proteínas actina e miosina são responsáveis pela contração da célula e de organização do padrão da faixa transversais dos tecidos, como veremos a seguir, tá bom? O tecido muscular estriado cardíaco, ele
ele está presente, né, no coração. Então, como eu já falo, no estriado cardíaco, aí vocês já vão lembrar, coração. Assim como o anterior, ele apresenta estriações em suas células, elas são bem longas também. A ramificação são unidas por estruturas denominadas de discos intercalares. E ele está presente, né, no coração, somente no coração, tá, gente? E o miocárdio ele é responsável pelo bombeamento de sangue nas artérias. Suas células são nucleadas, como a musculatura lisa. Ele apresenta estrias transversais. As células musculares cardíacas, elas conectam-se a umas às outras por meio de especializações da membrana plasmática. Aí já entra a nossa membranazinha, tá, gente? Como elas são denominadas de disco intercalares. Devido a essa conexão de estímulos suficientemente forte em uma região do coração e se espalha rapidamente por todas as células musculares cardíacas, fazendo com que o órgão ele contraia e se contraia. Nesse aspecto, as fibras estriadas cardíacas diferem-se dos estímulos diretos de transmissão nervosa em contato com a musculatura cardíaca. E a concentração dela é involuntária, como eu já falei, né, um movimento involuntário, ou seja, ele não depende da nossa vontade. O tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido, né, que está ligado aos nossos ossos e destaca pela presença de vários núcleos e estriações transversais do tecido muscular. É caracterizado pela presença de células alongadas, apresenta capacidade de contração e é o que faz constituir quase todo o nosso corpo, né? Então, são poucas partes, né, do nosso corpo que a gente não vai ter a presença de músculo, né? Mas a parte superficial do nosso corpo é toda recoberta por músculo, tá, gente? Então, ele compõe a maior parte da musculatura corporal dos seres humanos, eles é encontrado em vertebrados, é constituído do que chamamos popularmente de carne, né? A gente vai dizer, nossa carne, né? Como a gente mais popularmente conhece. Os músculos estriados esqueléticos, eles recebem essa denominação por estarem ligados aos ossos, né, do nosso corpo esquelético. Essa musculatura, ela é responsável pela ampla gama de movimentação corporais dos animais vertebrados. E a gente faz esse movimento, é os nossos músculos que estão trabalhando, não é eu que estou fazendo ali porque eu quero, não, é um movimento involuntário. E a gente vai ver aqui, né, os músculos esqueléticos em ação. Ele ocorre como um processo de contração muscular no músculo esquelético. No músculo estriado esquelético, a contração se dá pela interação entre os dois filamentos da proteína dos sarcômeros, a actina e miosina, né? A cabeça da miosina empurra os filamentos, né, de actina, gerando a contração muscular, né? Então, elas são todas miofibras, né, que apresentam um padrão de faixas, né, de estrias transversais. E já nos mamíferos, repete a cada 2, em média, para uma unidade de repetição denominada miômero ou sarcômero. É denominada por 2 discos transversais, né, que apresentam, que podem se apresentar, né, só através de um microscópio, né, eletrônico. Em cada miômetro, distingue-se essas 3 faixas, né, que eu acabei de explicar aqui para vocês, que são mais claras, separadas, uma das faixas mais curtas, outras mais alongadas, elas se propõem através da miosina e da actina, tá, gente? E os tecidos, né, que muito dos nossos músculos, né, eles vão gerar um tipo de movimento involuntário e eles têm uma cor avermelhada devido à presença, né, da mioglobina em suas fibras. A mioglobina é uma proteína semelhante à heteromoglobina, ela é constituída por uma única cadeia, tá, gente? De polipeptídica ligada a um grupo de N. Cada mioglobina é capaz de ligar uma molécula de oxigênio, dessa forma, armazenar esse gás no interior das nossas células para os movimentos de grande atividade muscular, que demandam intensa respiração celular.
Exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física, né, a gente vai ter uma respiração maior, a gente vai necessitar de uma carga de energia maior, né, quando está em ação. Então, as fibras musculares esqueléticas, né, ela compõe cerca de 70 a 90% do volume total dos nossos músculos, tá, pessoal? Sendo o restante formado por tecidos conjuntivos, nervosos e vasos sanguíneos. E a contração musculatura estriada esquelética, ela é involuntária, tá? Vocês sempre lembrem disso. A gente sempre vai ter um movimento involuntário, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, e muito obrigado, tá, pessoal? E uma novidadezinha, tá? Não esqueçam, tá, de dar um joinha lá nos nossos vídeos. Ajudem, compartilhem, tá bom? E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado.